Vamos na sequência. Na aula passada, falamos da condição de eficácia. A publicidade nada mais é que a condição de eficácia, ou seja, produz os efeitos quando publicado o ato. Olha só, FCC, Ministério Público Estadual de Sergipe. Sobre o princípio da publicidade, é correto afirmar: a veiculação de notícias de atos da administração pela imprensa falada, escrita, televisada, termo estranho, né? Atende ao princípio da publicidade? Será que sim? Se a lei não exigir a publicação em órgão oficial, a publicidade terá sido alcançada com a simples afixação do ato em quadro de editais, colocado em local de fácil acesso do órgão expedidor. Vamos analisar todas. As edições eletrônicas do Diário Oficial da União são meramente informativas, não produzindo, em nenhuma hipótese, cuidado com expressões absolutas, os mesmos efeitos que as edições impressas. Não dá, né? A publicação de atos, contratos e outros instrumentos jurídicos, inclusive os normativos, pode ser sempre resumida. Você bota uma tirinha lá, né? Parece gibi. Não, pode sempre não. A publicidade é elemento formativo do ato administrativo, né? Claro que não, acabamos de falar. Ela não compõe, ela não forma o ato e nem dá característica ao ato administrativo. Cuidado. Então volta. Vem comigo. A veiculação de notícias de atos da administração pela imprensa falada, escrita e televisada, atende ao princípio da publicidade? Bota lá no Silvio Santos, coloca no jornalzinho lá, tá bom? Não, lógico que não. Nós temos o Diário Oficial por isso. Se a lei não exigir a publicação em órgão oficial, a publicidade terá sido alcançada com a simples afixação do ato em quadro de editais, colocado em local de fácil acesso do órgão expedidor. Verdade. Atos de expediente, também chamados de atos de mero expediente, atos de expediente ou atos de mero expediente, que nós vamos falar lá em atos administrativos, se encaixam aqui. São atos internos dentro da administração e exercício da função administrativa. Se não há exigência para publicar, não tem problema, coloca lá no quadro do edital, no quadro ali no mural das informações de fácil acesso e está resolvido. Veja que ele quer a alternativa correta. Então, letra B de bola. Está aí o gabarito. Agora, princípio da eficiência, emenda constitucional 19 de 1998. Lá no começo, quando falamos do LIMP, eu pedi para você, o E coloca com uma outra cor. Por quê? Porque o princípio da eficiência ele surgiu só com a emenda constitucional 19 de 98, ele não veio do constituinte originário. E por essa razão, de forma bem simples, qual é o conceito de eficiência que você tem que saber para a prova? Máximo de resultado com o menor custo possível. Então, quem é mais eficiente? Não sei, analisa o caso concreto, mas eu posso lhe garantir que o mais eficiente será aquele que tiver o maior resultado com o menor custo possível. Joia? Fácil? Esse é o nosso conceito. Aí você percebeu que nós temos no ponto 2 aqui modelos da administração pública. Administração burocrática versus administração gerencial. Coloca no seu caderno como se uma estivesse ao lado da outra e aqui um xizinho e nós vamos construir o raciocínio como se fosse em tabela, tá? Um quadro comparativo. Modelo de administração burocrática, qual que é o princípio? Aqui, ó, embaixo, legalidade. O administrador é tarado na lei. Tudo tem que estar na lei. Mas, tranquilo. E a administração gerencial? Opa, cuidado. Na administração gerencial, agora é outro princípio. É o princípio da eficiência. Olha lá. Modelo burocrático, princípio da legalidade. Modelo gerencial, princípio da eficiência. Administração burocrática, qual que é a característica dela? Quer procedimento. Quer o máximo de burocratização. Então, administração burocrática, modelo burocrático, desculpa, legalidade, depois queremos o quê? Queremos procedimentos. E modelo gerencial? Eficiência, logo abaixo da eficiência, metas e resultados. O modelo de administração gerencial, ele quer metas, ele busca resultados. Mas, beleza, fácil. Modelo, exemplo de administração burocrática, licitação. Que é algo mais burocrático que licitação?
modelo de administração gerencial, parceria público-privada. Eu quero eficiência, eu quero resultado. Então você tem o quadro comparativo de uma e de outra. Isso é para a prova, né? Então você tem que acertar a questão na prova. Na prática a gente sabe que nós estamos anos-luz de distância. Qual é o atual modelo de administração pública brasileira? Qual é o atual modelo de administração pública brasileira? Atual, depois da emenda constitucional 19 de 98, é a administração gerencial. Você vai falar, imagina como seria viver antes de 98, né? A administração não deveria funcionar. Hoje funciona que é um espetáculo, uma maravilha. Eu sei que não, mas para a prova você marca isso. O nosso atual modelo de administração é a administração gerencial com base no princípio da eficiência. Queremos metas, queremos resultados. Modelo clássico, exemplo de prova, parceria público-privada. Tá joia? PPP. Olha só, uma empresa que tenha sido inabilitada no procedimento licitatório, em outras palavras, não reuniu as condições documentais necessárias, análise formal está fora. Mas, por ter o melhor preço, poderia ser declarada vencedora e contratar com o Estado em respeito ao princípio da eficiência? Pensa comigo, vamos raciocinar juntos. A empresa não reuniu as condições necessárias para ser habilitada, ou seja, na análise formal ela foi excluída. Entretanto, ela tem o melhor preço. Será que eu posso, então, permitir que ela, com o melhor preço, contrate com o Estado em respeito ao princípio da eficiência? Em outras palavras, de forma bem tranquila, tenho legalidade de um lado, segurança jurídica não, eficiência do outro, rota de colisão. Legalidade e eficiência. Qual prepondera? Legalidade. No conflito entre legalidade versus eficiência, prepondera a legalidade. Prepondera a legalidade. Fácil? Tranquilo? Então aqui a resposta é negativa. Mesmo que exista eficiência, o Estado busque a melhor proposta para ele, não pode passar por cima da legalidade. Então, nesse caso, prepondera a legalidade, vence a legalidade em detrimento da eficiência. Fácil, maravilha. Cumprimos com os princípios constitucionais. Para fechar esse bloco, uma pergunta. A divulgação de um ato na Hora do Brasil, Voz do Brasil, sei lá que diabo que é aquele programa lá das 19 horas, sabe? Você para a sua vida, às 19 horas você liga o rádio para ouvir a Voz do Brasil, né? Toca ali o Guarani, você fica emocionado e começa a ouvir aquilo e vai às lágrimas. Caiu isso, o Supremo teve que julgar e o CESP já cobrou mais de uma vez, inclusive. A ESAF também, tá? A ESAF uma única vez, salvo engano. Quando publiquei algo, quando divulguei algo na Voz do Brasil, lá às 19 horas em Brasília, eu cumpri com o princípio da publicidade? O simples fato de publicar aquela decisão, de dar conhecimento pelo rádio, cumpre com o princípio da publicidade? Aí é demais, né? Aí é sacanagem demais com o cidadão querer que ele fique ouvindo a Voz do Brasil até cansar. Não dá. O Supremo Tribunal Federal disse que a simples divulgação às 19 horas na Voz do Brasil não cumpre com o princípio da publicidade. Anota isso, tá? Vira e mexe, isso vai continuar ainda aparecendo porque não foi muito divulgada essa questão, é uma questão referente a um julgado do Supremo Tribunal Federal. Fácil? Pronto. Agora vamos trabalhar com os princípios infraconstitucionais. Primeiro deles. Olha, deixa eu te avisar uma coisa. Quando eu falo dos princípios infraconstitucionais, eu vou começar com dois, que são chamados talvez de grandes princípios, metaprincípios, que são aqueles que dão a base do direito administrativo. Então não quer dizer que ele seja necessariamente infraconstitucional, porque tem muita questão falando que ele é princípio constitucional. Por que eu não deixei ele então lá nos princípios constitucionais? Porque ele não está expresso, tá? Porque ele não está expresso. Então quando você visualiza princípio da supremacia do interesse público como infraconstitucional, coloque entre aspas, porque algumas questões falam, algumas bancas entendem que ele é constitucional, porém implícito, porém não expresso. Princípio da supremacia do interesse público. Ora, o interesse público prepondera sobre o interesse do particular. O Estado possui, pode puxar uma flechinha, marca essa palavra, prerrogativas. Pela supremacia do interesse público sobre o particular, eu, Estado, tenho poder,
eu, Estado, administração, tenho prerrogativas que o particular também possui? Não, somente eu. Então esse poder, essa prerrogativa, deve ser utilizada em benefício do particular, do administrador, ou em benefício da coletividade? Em benefício da coletividade, óbvio. E mais que isso, essa supremacia tem que ser aplicada sempre nos termos da lei. Aí você pode visualizar vários reflexos. As intervenções do Estado na propriedade privada estão basicamente voltadas para a supremacia do interesse público sobre o particular. Cláusulas exorbitantes no contrato administrativo, mesma coisa. Imagine, eu tenho uma propriedade, o Estado está construindo uma rodovia, eu falo, ó, não vou sair daqui não, pode desviar. Aí o Estado visualiza aquela situação e se tiver que fazer o desvio, é possível, mas vai gastar não sei quantos milhões a mais, tem que construir uma ponte, um túnel, tem que levar 2, 3 anos ainda para concluir a obra a mais do necessário. O que o Estado faz? Aplica a supremacia do interesse público, exerce uma prerrogativa e desapropria meu imóvel. Fala, pica a mula daí que eu estou passando a rodovia. Ponto final, depois a gente discute indenização. Mas eu já desapropriei. É o quê? Manifestação de uma prerrogativa. E lembra, esse benefício é sempre voltado ao interesse da coletividade e essa prerrogativa o particular não possui, o cidadão não possui. Então, intervenção na propriedade privada, cláusulas exorbitantes são exemplos clássicos. Depois disso, nós vamos falar do princípio da indisponibilidade. Eu só quero que você entenda o seguinte, antes de eu começar o princípio da indisponibilidade, olha aqui a pegadinha. Você vai puxar uma flechinha desse interesse público e vai colocar a seguinte pergunta. Qual interesse público é supremo? Qual interesse público é supremo? Claro. Por quê? Porque vai aparecer na sua prova que todo e qualquer interesse público será sempre supremo ao particular. Você fala, ó, Barbieri, caiu todo e qualquer, nunca, jamais, sempre, tudo, todo. Cuidado, cuidado mesmo, porque sempre temos exceções, pelo menos uma exceção. Olha o que eu vou lhe dizer. Se aparecer essa afirmativa, você vai lembrar do que eu lhe disse e vai falar, não, isso aqui é pegadinha, né? Posso até não saber, mas é pegadinha. O interesse público, ele se subdivide em interesse público primário e interesse público secundário. O interesse público, ele se ramifica, primário e secundário. Primário é o interesse público, olha o P, interesse público do povo. Esse é um macetinho. Interesse público primário é o interesse público do povo. Interesse público secundário é o interesse do administrador, é o interesse da administração. Então, no fundo, a gente precisa rebatizar esse princípio. Princípio da supremacia do interesse público primário do povo sobre o particular. Sobre o particular. E mais, lembra uma coisa, isso aqui é o cúmulo da sacanagem que eu vou lhe dizer. É possível, em uma única hipótese do interesse público secundário, preponderar sobre o particular. Você fala, é possível que o interesse público do administrador, da administração, prepondere sobre o particular? É, em uma única hipótese. Quando? Quando o interesse público secundário estiver em pé de igualdade, for idêntico, for sinônimo ao interesse público primário. Entendeu? Então, quando a vontade da administração, do administrador, for a mesma vontade do povo, da sociedade, interesse público secundário sendo igual ao primário, aí sim prepondera sobre o particular. Então, muito cuidado. Caiu na sua prova precatórios. Precatórios é exemplo clássico de um Estado caloteiro que não quer pagar ninguém. Não pode ser interesse da coletividade tomar calote. Amanhã ou depois, eu ou você somos credores do Estado, vamos ficar lá chupando o dedo. Precatório é interesse da administração, interesse do administrador não quer pagar. É interesse público secundário, não é primário. Primário é sempre o interesse público do povo. Então, rebatizando o princípio, é princípio da supremacia do interesse público primário sobre o particular. E o próximo? A indisponibilidade? Na nossa próxima aula. Um grande abraço e até lá!